Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula, a mais um dia de formação aqui. Nós que estamos falando, né, sintetizando a nossa fé católica. Lembrando que a gente tem por base um e-book. Acho que tem até o link aqui embaixo na descrição, que está lá no site do Opus Dei. Fizeram um trabalho muito bonito, em 36 temas, e a gente está usando eles como base para poder fazer as formações aqui ao longo. Acho que já deu mais de 40 aulas, porque teve aulas que foram muito longas e a gente acabou dividindo em duas partes. E como a gente faz em todo encontro, né, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei e com certeza pode nos ajudar a ser mais santo no nosso cotidiano. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse as inumeráveis graças a São José Maria Escrivá, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E hoje nós chegamos então à 33ª aula, onde a gente vai juntar dois mandamentos, o sétimo e o oitavo mandamento. Onde lá no sétimo mandamento a gente vai ver o não roubar, e no oitavo mandamento, quando a gente vai refletir sobre não levantar falso testemunho. Já de cara, quando a gente fala sobre o sétimo mandamento, nós temos que entender que não roubar, traduzindo, é pegar aquilo que não é meu. É eu pegar algo injustamente e lesar a outra pessoa. O catecismo fala claramente sobre isso. Ó. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito da propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. E aí a gente sempre precisa ter claro que Deus confiou a terra aos homens, para que a gente pudesse cultivar e se beneficiar com os seus frutos. Lembra-se lá em Gênesis? A partir de agora, então, vocês vão trabalhar e com o fruto do trabalho de vocês, vocês vão tirar o seu sustento. O que é o roubar? O roubar é tirar o trabalho de alguém. Imagine que eu trabalhei e eu comprei este maravilhoso devocionário de São José. E aí o que acontece? Alguém vem e rouba esse devocionário meu. O que ela roubou no fundo? Ela roubou um livro? Sim, mas ela roubou, acima de tudo, o meu trabalho. Aquilo que eu lutei, ou seja, que eu suei, que eu cansei, com a força das minhas mãos eu consegui e comprei o devocionário. É isso que é roubado, praticamente, quando alguém tira algo que é nosso por direito. E precisamos deixar claro que a igreja não condena a propriedade privada. Pelo contrário, a igreja defende a propriedade privada. Ah, Mateus, então a igreja ela é capitalista, ela é liberal, ela é lá do Adam Smith, não sei o que, do Ludwig von Mises, escola austríaca, escola de Chicago. Não, meu filho, você não está entendendo. A igreja não é isso. Ah, então a igreja é comunista, é socialista, porque Jesus multiplicou os pães, Jesus, né, deu comida para todo mundo. Não, meu filho, o cristianismo também não é isso. A Igreja Católica não serve nem aos regimes ditatoriais totalitários, comunismo, fascismo, nazismo, nem ao capitalismo. Há um desejo irrefreado de ter bens materiais e fazer dos bens materiais
o grande sentido da vida. Que aí a gente pode cair até na ganância. Pecado da ganância aqui. O que a igreja acredita? A igreja acredita em Jesus Cristo. Ponto. Não é à toa que a igreja escreve um livro, um documento. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente. Eu não abri, mas só procurar. Ó. Doutrina Social da Igreja. A igreja escreve um documento, um longo documento de mais de 200 páginas, chamado Doutrina Social da Igreja, onde ali ela vai explicar a sua leitura, até que foi lá no pontificado de João Paulo II, ele vai explicar na sua conjuntura o que é a visão, vamos dizer assim, da igreja sobre os mais diversos pontos aqui, ó, sobre os princípios da doutrina social da igreja, do bem comum, a destinação universal dos bens, o princípio de subsidiariedade, o princípio de solidariedade, o que é a vida social, aí ele fala que são três valores, a verdade, a liberdade e a justiça, aí ele fala da família, aí ele fala do trabalho humano, o valor profético da Hera Novara, a dignidade do trabalho, o direito ao trabalho, o direito dos trabalhadores, a vida econômica. Então aí ele fala dos aspectos bíblicos, da moral da economia, a iniciativa privada e as empresas, as instituições econômicas. Ele fala depois da comunidade política, vejam, a comunidade internacional, salvaguardar o ambiente, a promoção da paz, doutrina social, ação eclesial. Vejam, é um documento sem fim para estudar essa vida inteira dele, porque a igreja olha para isso. Só que, lembra-se, a igreja não age politicamente. A igreja, ela alerta os seus fiéis. Quem age politicamente são os leigos. É função dos leigos católicos tomarem iniciativa do bem público, né? Eles serem bons prefeitos, bons vereadores, bons presidentes, bons governadores. É essa a leitura que a igreja faz sobre política. A igreja não pode fazer política, a igreja tem que ser igreja. A igreja tem que estar preocupada, acima de tudo, em levar as pessoas para a próxima de Cristo, para serem melhores, para serem de Deus, para serem salvos, ou seja, levar para a confissão, levar para a Santa Missa e serem salvos. É essa a missão da igreja. A igreja não está a favor, nem deve estar a favor do socialismo, do comunismo, do capitalismo, do neoliberalismo. Isso não é discussão da igreja. A igreja olha, analisa, reflete, escreve, discute, mas ela não age politicamente. Isso é papel dos leigos que agem na sociedade comum. Quando a gente fala sobre o, o sétimo mandamento, né, não roubar, a gente sempre precisa lembrar que quando a gente fala em não roubar, automaticamente já vem propriedade, né? O ter as coisas, os bens que nós possuímos. E esses bens que nós possuímos são queridos e devem ser desejados. Eu devo querer ter uma casa, eu devo querer ter carro, e nada impede isso. Eu querer ter um celular bom, ter um notebook. A discussão é quando eu faço disso a minha vida. Quando aquilo ganha um tom, né? Aquilo ganha uma imagem divina. Aí eu tenho meus problemas. Aí crio um problema. Qual é a melhor forma de eu usar os meus bens, então, Mateus? A melhor forma de usar os meus bens, sejam eles quais forem, seja essa caneta, seja o meu carro, minha casa, é em cima da temperança, da justiça e da solidariedade. Se você quer entender, viver bem a materialidade do mundo, tenha temperança, tenha justiça, tenha solidariedade. E o que é a temperança aqui? A temperança é a virtude da pobreza. O que é essa virtude da pobreza? E aí eu vou direto da fonte para a gente. A virtude da pobreza, que faz parte da temperança, tá bom? Não consiste em não ter, mas em estar despreendido dos bens materiais, em contentar-se com o que basta para viver sóbria e temperadamente, em administrar os bens para servir aos outros. É essa virtude da pobreza que diariamente nós, como católicos, temos que buscar. Eu posso ter, Mateus,
uma camiseta boa? Posso. Posso ter duas? Posso. Posso ter três? Posso. Preciso ter 100? Acho que não. Nada impede. Mas a questão é por que tanto? A modéstia é tão importante aqui. Você usa 50 camisetas? Você usa 100 pares de tênis? Quando a gente começa a olhar para isso, começa a ver que, poxa, realmente não tem valor nenhum. Realmente não é esse o fim da minha vida, a meta da minha vida. E aí que entra a virtude da pobreza, que eu diria dar o real valor das coisas, né? Colocar o real valor nas coisas. É uma caneta, é um celular, é um carro, não é uma pessoa, não é uma vida, não é um eu te amo de um filho, não é uma relação amistosa com um amigo, são bens materiais. A segunda que a gente coloca aqui é a justiça. E a justiça tem ali uma virtude moral. Por que a justiça que é tão importante? Porque a justiça nada mais é do que dar a cada um o que merece. Se uma pessoa trabalhou o dia inteiro, automaticamente é condição dela ter um salário melhor do outro que trabalhou meia hora só. Dar o que cada um merece. E lembre-se, a justiça aqui, ela acontece de uma maneira, como que eu vou dizer? Através de pessoas singulares. Olha aqui que bacana, que vai falar o próprio documento. A justiça como virtude moral, então, consiste no hábito de dar a cada um o que lhe é devido. Beleza. A justiça entre pessoas singulares chama-se comutativa. Um exemplo, eu compro uma coisa sua e eu pago. Isso é uma justiça comutativa. Tem também, dentro do campo da justiça, a justiça que a gente chama de distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos em função das suas necessidades e contribuições. Que é quando você distribui as coisas entre a sociedade. E há uma terceira forma de justiça, que é a do cidadão para com a sua comunidade, que a gente vai chamar aqui de justiça legal, que se concretiza basicamente no pagamento de impostos, de varrer a rua da sua casa, de cuidar do seu para que não atrapalhe o outro. Isso é uma forma de entender a justiça. Justiça legal, justiça distributiva e a justiça comutativa. É dessa forma também que a gente entende os bens materiais. E por último, a solidariedade. O que é a solidariedade aqui? Diz o cacique da igreja, olha lá. A solidariedade é a partilha dos bens espirituais mais ainda do que os materiais. Esse é o grande campo. Mais do que você dá o pão, mais do que você ajudar financeiramente, mais do que você dar o dízimo, mais do que você comprar 100 cestas básicas para a sua paróquia, é você rezar, confessar, comungar, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom dono de empresa. Esta é a grande partilha que a gente tem que fazer. Mais até, como vai ser o caso da igreja, do que os bens materiais. Porque os bens materiais vão passar. Agora, levar alguém para o céu, isso é eterno. Eu acho é tão importante a gente ter essa clareza, né? Ter essa visão de que, olha, no fundo, o que interessa é o céu, no fundo, o que fica, o que não passa, que é o eterno. O grande discurso da solidariedade pauta, no fundo, em encontrar Deus. Ponto. Por isso, o documento da doutrina social da igreja, que a gente está falando aqui, você encontra tudo lá também no documento. E aí existem três princípios importantes que eu elenquei aqui para a gente entender a doutrina social da igreja. Primeiro princípio que ele fala, a dignidade transcendente da pessoa humana e a inviolabilidade dos seus direitos. Ou seja, ir contra o aborto, toda vida é digna, proteger a dignidade humana, todo ser humano é importante, o ser humano está no topo de toda a estrutura hierárquica do mundo,
Segundo, o reconhecimento da família como célula básica da sociedade, que vai ser ali fundamentada no verdadeiro matrimônio indissolúvel e a necessidade de protegê-la e promovê-la através das leis sobre o matrimônio, a educação e a moral pública. Então, se no primeiro é a dignidade humana, agora no segundo a gente percebe que nada é maior, mais importante do que uma estrutura familiar. É da família que se constrói o futuro. E o terceiro ponto são os ensinamentos a respeito do bem comum e da função do Estado. E nos últimos anos a igreja também deu uma olhada sobre a questão da ecologia, sobre a natureza, sobre os desmatamentos e tudo mais. A igreja vem olhando para isso, ou seja, olhando para a nossa casa comum, se é que a gente pode dizer assim. Essa é a estrutura da doutrina social da igreja. Então ela cuida da dignidade humana, ela cuida do berço da sociedade, que é a primeira célula familiar, que é a família, né? A primeira célula da sociedade, que é a família, e também da questão da estrutura do Estado, da estrutura das relações públicas que se relacionam com a moral e com os valores católicos. Traduzindo, não pecar contra o sétimo mandamento, que é não roubar, só tem uma saída: trabalhar. Ponto. Trabalhar e não ser ganancioso. Sacrificar-se. Ter espírito empreendedor. Correr atrás. Né? Fazer mais que os outros fazem. É assim que a gente consegue não pecar contra o sétimo mandamento. Ou seja, a gente não rouba por quê? Porque a gente trabalha. É um dever nosso. A gente lê lá na primeira carta Tessalonicenses: quem não quer trabalhar também não há de comer. Quem não trabalha, peca. Né? Quem trabalha, do céu não cai nada. Isso é muito importante para nós, enquanto católicos. O trabalho tem que ser uma bênção, tem que agradecer que eu estou trabalhando, trabalhar bem, né? Estar no, como é? Estar no que faz e faz o que deves, ou faz o que deves, estar no que fazes. São José Maria Escrivá dizia, ou seja, estar plenamente ali fazendo, né? Sendo testemunho da verdade, sendo testemunho do amor de Deus no nosso ambiente de trabalho, isso é muito importante. E o oitavo mandamento vem não levantar falso testemunho. E aí eu faço um adendo que é não falar mal dos outros. Ponto. Ó, não levantar falso testemunho é não falar mal dos outros, é não praticar injúria, é sermos pessoas que buscam a verdade, né? É ser pessoas que realmente estão preocupadas em ser testemunhas da verdade. Isso é tão difícil, né? Ser verdadeiro. Lembrando sempre que verdade sem caridade é crueldade. Eu gosto dessa frase. Porque também não adianta sair por aí espalhando verdade, que você só vai ser arrogante e chato. A verdade, ela acontece no amor. E não pecar contra o oitavo mandamento é não levantar falta de testemunho, é não mentir, é não enganar, é não omitir, trapacear, é ser autêntico, né? Ser verdadeiro, sempre quanto for possível. E quem vive a verdade, vive dentro da virtude da veracidade, está dentro da virtude da sinceridade, está dentro da virtude da franqueza. Porque quando a gente é franco, quando a gente é sincero, quando a gente é verdadeiro, há três grandes caminhos, né? Há três grandes nortes quando a gente quer ser verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro e sincero com a gente tem que ser sincero e verdadeiro com os outros, e a gente tem que ser verdadeiro e sério com Deus. Eu vou explicar cada uma aqui pra gente. Por que que eu tenho que ser verdadeiro comigo? Eu tenho que ser verdadeiro comigo, por quê? Porque através desse reconhecimento, ou seja, olhar no espelho e saber quem eu sou, que eu vou conseguir então entender as minhas faltas, entender os meus pensamentos, entender os meus afetos, entender o que eu estou acertando, o que eu estou errando. E isso só é possível no campo da verdade, senão eu vou me enganar, senão eu vou criar uma vanglória. A sinceridade do mundo
tudo começa na sinceridade comigo mesmo. Eu errei, eu não fiz certo, eu não fiz, ou eu fiz. É olhar-se no espelho e constatar que eu sou aquilo, e não o que os outros querem, que o mundo quer. Eu sou aquilo, aquilo que Deus quer, aquilo que a igreja me pede, né? Aquilo que os santos evangelhos me pedem, aquilo que os encontros estão nos pedindo. Isso é ser verdadeiro consigo mesmo, ser sincero. E se eu sou sincero comigo, eu automaticamente tenho que ser sincero com os outros. E o que é ser sincero aqui com os outros? Ser sincero com os outros é tentar ser o mais autêntico possível, tomando cuidado para você não virar o chato da história. Lembra da verdade que eu falei sem caridade? É bem isso mesmo. E mais, eu vou além. Essa sinceridade com os outros é realmente a gente criar laços, é criar vínculos, é criar fidelidade, reciprocidade com os demais. Ser sincero com o outro, estar com o outro, dar atenção para o outro. Amar aquilo que a pessoa é. E aí eu tenho respeitando os contratos que eu firmo, respeitando a palavra que eu dou. Então é importante, né? Os antigos falavam assim, eu não preciso assinar nada, né? Porque comigo falou, tá falado. Comigo é preto no branco, não precisa nem assinar, Matheus. Eu sou homem de palavra. É isso. Sinceridade com os outros é isso. Falei que ia fazer? Vou lá e faço. E por último, eu, os outros, o mais importante de todos. Por mais que é uma sequência, que é Deus. Porque se eu sou verdadeiro com Deus, automaticamente eu teria que ser verdadeiro comigo e automaticamente ser verdadeiro com os outros. Se eu sou verdadeiro comigo, sou verdadeiro com os outros, automaticamente eu vou ser com Deus. E o que é ser verdadeiro com Deus? Ser verdadeiro com Deus é diante de Deus mostrar nossa fragilidade. É diante de Deus, olha, eu sou isso aqui, eu errei, eu não fiz bem, não está certo, eu não estou conseguindo, está difícil. É fazer um bom exame de consciência, é fazer uma santa confissão verdadeira, né, sincera, de coração limpo, profundo, contrito, né, dizendo mesmo, eu não quero voltar a pecar, né, eu não quero errar de novo, Deus me ajude a fazer isso. Por isso que existe uma grande graça no sacramento da confissão quando ela é feita nesse espírito de profunda sinceridade. Ah, mas o padre vai saber do meu pecado. O padre não está nem preocupado com o seu pecado, meu filho. Ele escuta tanto pecado que um a mais, um a menos, não vai mudar a vida dele. E aí quando a gente também começa a entender que não é o padre que está escutando, que o que está ali não é um sacerdote, mas é o próprio Deus que escuta, que perdoa, que acolhe, a gente vai se moldando para isso. E a melhor forma da gente ter uma boa confissão, para quem não acredita na confissão, é diante do sacerdote dizer: eu estou aqui, mas eu não acredito, mas queria acreditar. Senhor, dai-me a graça de acreditar no sacramento da confissão. Dai-me a misericórdia, diminui meu orgulho, diminui a minha soberba, para que eu possa acreditar. Muitas vezes a gente às vezes tem medo de confessar alguma coisa para o sacerdote. Ai, mas ele vai se escandalizar. Ai, mas agora na missa ele vai me olhar torto. Um verdadeiro sacerdote, meu caro, ele está preocupado com a salvação sua. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, que só pode ser misericórdia se eu consigo me olhar de maneira sincera e pedir a misericórdia a Ele. Deus é educado, eu sempre falo isso. Deus não faz nada que a gente não peça. Deus não entra sem que a gente abra a porta. E o sacramento da confissão é um sacramento ótimo para a gente aprender a não levantar falso testemunho, a ser verdadeiro no que a gente está fazendo, a não ficar julgando os outros, a falando mal dos outros. É aquilo. E é muito difícil, ainda mais quando a gente convive em ambientes onde tem muitas relações pessoais, né? É pior ainda. O bom do home office é que metade de falar mal dos outros diminuiu. Que era o cantinho do café, era no almoço, era no corredor, era um olhando para a roupa do outro,
Era um vendo o carro que o outro comprou, o outro está endividado, a fatura que chegou, era isso. Agora com o home office diminuiu um pouco. Mas veja, não é por causa disso, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que saber da vida do outro, eu não tenho que cuidar da vida do outro. Né? E é uma luta, é um exercício profundo. Digo, porque uma das minhas metas esse ano é falar menos, é falar menos mal dos outros. A gente fala, a gente é orgulhoso, a gente é prepotente, a gente acha que a gente sabe, que a gente é mais perfeito. Triste daquele, né? Que quer tirar o cisco do olho do irmão, não vê a trave que está na frente. É muito isso. A velha historinha do cara que ficava falando que a moça não lavava a roupa direito, conhece a história, né? É boa. Nossa, mas olha, lava a roupa e lava tudo ruim. Olha, lava a roupa e tá tudo suja. Lava a roupa e tá tudo suja. Quando ele percebeu que, na verdade, era a janela dele que estava suja e não a roupa da vizinha. Isso tem que nos ensinar, é uma história bobinha, mas tem que nos ensinar a não levantar um falso testemunho, a não cuidar da vida dos outros, a não fazer o que a gente pode chamar aqui de juízo temerário. Não, olha a citação que eu trouxe. Não julgueis e não serei julgado, não condeneis e não serei condenados. Que à medida em que julgar, será julgado. E claro, dentro desse juízo temerário, né, de fazer juízo, a gente tem também a difamação, que é o realmente falar mal do outro ali, caluniar o outro. E isso pode dar até processo. Na dúvida, vai rezar, né? Na dúvida, vai cuidar do seu. Na dúvida, vai olhar mais para Deus. Tem tanta coisa para fazer do que ficar cuidando da vida dos outros, né? Meus caros, é isso. Sétimo e oitavo mandamento já foi, né? Que Deus possa nos conceder a graça de amar o que nós fazemos, né? Amar o nosso trabalho e falar menos dos outros e cuidar mais do nosso, da nossa salvação, do nosso serviço, do nosso trabalho, da nossa entrega para com os demais. Certinho, meus caros? Um abraço, Deus abençoe. Siga-nos, ative as notificações, comente, encaminhe aí para quem você acha que deve encaminhar. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Nos acompanhe também no Insta e fala no WhatsApp. Acompanhe a gente também no Instagram. Tem muita coisa por ali. Um abraço, até a próxima.